Não importa o gênero e nem a idade, a parada cardiorrespiratória pode acontecer em qualquer pessoa. E segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC é responsável pela morte de 300 mil brasileiros a cada ano. A morte súbita é uma parada cardíaca que ocorre de repente e na maioria das vezes está relacionada a doenças cardiovasculares, como obstrução das artérias, ou neurológicas, como AVC ou convulsões. O coração, ele tem a função de bomba, onde ele faz com que o sangue circule normalmente e leve oxigênio. E a morte súbita, na maior parte das vezes, ocorre que o coração ele fica tremendo, ele para. De acordo com algumas condições de doenças ou um exercício forte ou um forte estresse, o coração ele perde a capacidade e ele começa a fazer como se a gente chama de fibrilação, né? Então ele perde a capacidade de bombeamento e isso leva a uma parada total de oxigenação dos órgãos, levando à morte do paciente. A principal característica da morte súbita é a síncope. Então a pessoa está sem nenhuma queixa, ela pode estar caminhando, pode estar parada e ela tem uma síncope, que é um desmaio. Não é incomum a morte súbita acontecer em jovens atletas que levam uma vida bem regrada, principalmente na alimentação. Na maioria das vezes, a causa está ligada a uma doença difícil de ser diagnosticada, a cardiomiopatia hipertrófica. Os músculos do coração ficam mais espessos, dificultando o bombeamento do sangue. O atleta, por mais performance que ele tenha, ele precisa fazer os exames periódicos, passar por um cardiologista, entender como que funciona a máquina dele, para depois ele passar por avaliações físicas, né? Para entender em que nível que esse atleta se encontra, para que o planejamento de treinos seja direcionado para as necessidades individuais. Um dos casos que chamou atenção foi o do jogador de futebol Alexandro Lampis. De 21 anos, atleta do Iliopoli da Grécia, ele sofreu uma parada cardíaca durante uma partida em fevereiro de 2022 e não resistiu. Outro caso foi o do ex-jogador Murilo Ribas, o capilé de 40 anos. Ele morreu enquanto jogava futevôlei com os amigos. O irmão dele conta que Murilo mantinha sempre um bom condicionamento físico. Ele gostava muito da bola, mas não só da bola, gostava muito do esporte de maneira geral. Então ele foi mesatenista, ele jogou handebol na escola, ele praticou skate, ele foi atleta de surf e o futebol foi, acho que a modalidade que ele mais participou de torneios, campeonatos. Converse com seu médico, seja feito um histórico familiar, visto pressão, auscultado, conversado com esse paciente. Se necessário, fazer os exames complementares, que vão desde um eletrocardiograma, que é um exame mais simples, até exames mais sofisticados, como um ultrassom do coração, o teste ergométrico, ou até mesmo uma ressonância magnética do coração ou uma tomografia cardíaca.